Continuando a terceira questão. Pobreza de estímulo. Essa teoria está relacionada à teoria de princípios e parâmetros. Um dos argumentos mais importantes em prol do inatismo. Meio ambiente. O ambientalista. Refere-se à teoria ambientalista. É o lugar onde vivemos, por exemplo, meio familiar ou ambiente familiar. Quarta questão. A criança ouvinte terá dificuldade em aprender a língua de sinais, porque é a sua segunda língua sua segunda língua, a L2. Por isso aqui ela está equivocada. A segunda frase, então, a aquisição da linguagem pela criança surda ocorre sim em períodos análogos à criança ouvinte. E a terceira, se a criança surda não tiver contato com a língua materna até os 7 anos, quando ela começar a frequentar a escola, certamente seu desenvolvimento da linguagem terá atraso e deficiência, né? Agora, para a sexta questão. Quinta questão. A quinta questão. Essas pesquisas envolvem a criança surda, filha de pais surdos, porque esse grupo apresenta um input linguístico adequado e garante possíveis análises para o processo de aquisição da linguagem. Porém, a autora ressalta que essas crianças representam apenas 5 a 10% das crianças surdas. Portanto, a criança surda, filha de pais surdos com acesso a uma língua espaço-visual, acompanhadas por seus pais, desenvolverá a linguagem sem nenhuma deficiência. Continuando, questão 6. As etapas de aquisição da linguagem. Período pré-linguístico. De acordo com quadros, elas analisaram o balbucio em bebês surdos e bebês ouvintes no período de desenvolvimento do nascimento até os 14 meses de idade. Elas verificaram que o balbucio é um fenômeno que ocorre em todos os bebês, sejam bebês surdos ou ouvintes. Observaram todas as produções manuais, tanto dos bebês surdos como dos bebês ouvintes, verificando a existência ou não de alguma organização sistemática nos bebês surdos. Foi observar 2 formas de balbucio, manual e silábico. Manual, silábico e a gesticulação. Segundo estágio ou etapa. Um sinal se inicia por volta de 12 meses na criança surda e percorre um período de 2 anos. Já os estudos sobre a aquisição de linguagem oral também se inicia por volta de 12 meses. As crianças surdas, assim como as crianças ouvintes, com menos de 1 ano, apontam frequentemente para indicar objetos ou pessoas. Na terceira etapa, surgem as primeiras combinações de sinais por volta dos 2 anos das crianças surdas. A ordem usada pela criança surda neste estágio é SV, VO, ou ainda num período subsequente SVO. A ordem das palavras
é utilizada para o estabelecimento das relações gramaticais. Na quarta etapa, no estágio de discussão, a criança começa a usar o sistema pronominal, mas de forma inconsistente. Para Belushi e Klima, 1979, o padrão de aquisição das crianças surdas é bastante próximo ao das crianças ouvintes. Os pronomes eu e tu, na ASL, identificados através da indicação são identificados através da indicação de si mesma e ao outro, respectivamente. A semelhança na aquisição do sistema pronominal em crianças ouvintes e surdos sempre sugerem um processo universal de aquisição, mesmo com a diferença na modalidade. Vamos para a questão 7, sobre o período crítico, que está relacionado, segundo Lemberg, 1967, ao tempo em que a linguagem emerge através da interação entre a maturação e a aprendizagem pré-programada. Isso ocorre entre 2 e 3 anos de idade, até a adolescência. A possibilidade de aquisição primária da linguagem depois da puberdade, a capacidade de auto-organização e ajuste às demandas psicológicas do comportamento verbal declinam rapidamente. Pink, 1994, diz que a aquisição de uma língua normal é garantida até a idade de 6 anos e é comprometida de 6 até depois da puberdade. Esse autor afirma também que o período crítico se explica por mudanças maturacionais no cérebro, o declínio da taxa de metabolismo de neurônios, de números de neurônios e da diminuição de metabolismo e do número de sinapses cerebrais na adolescência. E são essas as minhas respostas.